Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje a gente vai falar sobre como aceitar um fim e entender que algumas despedidas são absolutamente necessárias para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento e para o andar da nossa vida. Quero já entender com você que esse fim pode ser, claro, um relacionamento, uma relação entre pessoas, mas também pode ser de uma etapa, de uma fase, de um lugar que você convivia, de um lugar que você trabalhava, enfim, as despedidas de modo geral. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Se nós estamos falando sobre aceitar um fim, naturalmente a gente também está falando sobre luto, sobre aceitar que os ciclos se encerram, que as etapas ali vivenciadas chegaram a um limite, a um fim. E aí a gente começa a entender, como forma de aceitar e compreender a naturalidade desse percurso, que tudo se transforma. E esse é um movimento natural da vida. Bom, quando a gente começa a entender que tudo se transforma, a gente dá vida também a este fim. Porque há uma tendência de, quando chega ao fim, a gente ficar num estado emocional de uma tentativa impossível de reviver aquilo que foi prazeroso, aquilo que deu certo, o auge daquele momento quando estava tudo bem, tudo ainda acontecendo, né? Ainda em vivência. E aí, a partir do momento que a gente percebe que o fim chegou, a gente fica nessa eminência emocional de tentar fazer essa recuperação. Se a gente entende que tudo está sempre se transformando, nós entendemos que, inclusive, esses movimentos tão bons anteriores, essas coisas prazerosas que aconteceram, fazem parte de uma transformação que talvez chegue num ponto de fim, um ponto de limite. Uma frase que eu anotei aqui que pode ser muito interessante para a gente entender um pouco melhor e conseguir introjetar essa ideia é: toda transformação é um resultado. O que eu quero dizer com isso? A transformação é um resultado de tudo que foi vivido anteriormente. E essas transformações podem ir para muitos lugares. Pode ser que não dê fim, mas fique de outra forma, né? Pode ser que muitas transformações aconteceram no meio do processo, então ficou diferente, uma hora foi para um jeito, outra hora ficou de outro jeito, mas também uma hora pode ter significado fim. Então, entendemos que também faz parte de ter vivenciado tudo que você vivenciou e que foi delicioso, foi prazeroso, o caminho para esse fim. Ou seja, para que não houvesse esse fim, talvez não teria que ter tido todas essas vivências. E aí não dá para a gente também se livrar de todo o percurso e de tudo que foi bom, de tudo que foi prazeroso. Então aí sim entendemos que o fim é uma naturalidade em resultado de tudo que foi sendo vivenciado até chegar nesse ponto. E aí, olha só, vou deixar uma perguntinha para te provocar. Se esse fim está te incomodando, está sendo difícil de passar por ele, de aceitá-lo, a pergunta é: sobre o que essa dificuldade fala? E aí, essa provocação vai no sentido de: será que nós estamos lamentando que aquilo vai sair só da nossa vida, que essa fase vai acabar? Ou a gente está se relacionando em algo um pouco mais profundo? Ou seja, as emoções, as experiências, as sensações que foram vividas ali. Dá para a gente entender que talvez neste ponto final, onde se localiza o fim, essas vivências, essas boas emoções nem estão mais presentes. Mas nós ficamos, como eu estava falando antes, reativos, emocionalmente ativos, querendo recuperar, reviver o que foi bom. E aí a gente entende que essa dificuldade está falando, na verdade, das sensações, das emoções, das boas experiências, dos bons sentimentos que foram vivenciados dentro daquela situação. E aí a gente passa a entender que nem fala tanto do lugar, da pessoa, do que exatamente se desenhava no estereótipo do que era aquele momento, aquela relação. Mas estamos falando dos sentimentos envolvidos. Isso liberta a partir do ponto que a gente entende que, então, se fala desses sentimentos, dessas sensações, outras coisas que eu vivenciar, que também me traga essas boas sensações, essas boas emoções, claro, nunca idênticas, mas também boas, né? Também potentes, pode ser que comece a ser mais fácil me despedir desse lugar. Ou seja, ficar querendo só reviver na ânsia enlutada de ficar saudosista das emoções que foram vividas ali, você não constrói a ideia de que estas emoções todas podem ser vividas em um outro capítulo. E o pior, além de não construir a ideia de que esse próximo passo seja possível, você também fica num lugar morto, porque é impossível ali você também reviver o que foi vivido anteriormente. Então, é uma busca pelo que sentimos e o que vivemos, que pode sim ser localizado e vivenciado com outras pessoas
em outros lugares, criando novas histórias. E aí eu quero te deixar uma frase para que você fique pensando um pouquinho sobre ela. Sem fim, interrompemos nossos percursos. Se nós não damos fim a algumas coisas que, pela naturalidade dos movimentos, cessaram, chegaram a um ponto onde se exauriu, finalizou esse ciclo, nós não vivenciamos o que há por vir. Então, a interrupção dos novos passos. É o que eu estou dizendo anteriormente. Além de você não avançar, você fica num lugar morto, num lugar sem novos caminhos. Então, o fim, apesar de ser doloroso, principalmente quando a gente fala que se finalizou boas fases, se finalizou boas relações, se finalizou coisas que eu vivi que foram ótimas. Bom, parece totalmente ruim, mas também inicia um próximo capítulo. Se algo naturalmente se cessou, ficar nesse lugar cessado é absolutamente uma interrupção de qualquer movimento futuro. Então, sem fim, interrompemos nossos percursos. Claro que o fim necessita luto, necessita reflexão, mas principalmente para que os passos seguintes sejam possíveis. Bom, veja que não há fórmula mágica, né? E é preciso respeitar a dor e a emoção vivenciada de despedidas e de fins que nós temos nas nossas vidas. Mas, mais do que isso, é preciso ter o leque ampliado, né? O horizonte amplo para que a gente perceba o que um fim significa. É um pouco clichê, mas é verdade. Todo fim também significa um novo começo. E essa ideia de fase em fase, ela acontece o tempo todo na nossa vida, na vida das pessoas próximas da gente, acontece nas situações que acontecem pelo mundo, pela cidade, pelo cotidiano, porque para crescer, para evoluir, para descobrir coisas novas, muitos fins tiveram que acontecer. E olha, não acha que o fim seja algo inédito para você, um sofrimento desta finalização seja inédito. Tenho certeza que também para ter chego nesse lugar que hoje você está com tanta dificuldade de se despedir, outros fins também foram necessários, até fins difíceis. E olha só, foi bom viver isso? Bom, então valeu a pena que os fins anteriores tenham acontecido para que você chegue nesse momento agora. Então, que esse fim também aconteça para que você vivencie futuros ainda mais saborosos para você. Bom, espero que tenha ajudado com esse vídeo. Convido você a curtir, a se inscrever no canal. Comenta aqui e me fala o que achou. Vai ser um prazer te responder. E eu desejo que você seja feliz. Estamos super no caminho certo. Um beijão.